Fala galera, aqui do canal do YouTube, tá começando mais um vídeo, aqui do canal Eric Play. E hoje eu quero falar um pouco sobre a psicologia do próprio Naruto. Quero falar sobre um tema meio complexo até, mas eu acredito que vocês vão gostar desse tipo de conteúdo. Eu quero falar um pouco sobre o porquê do Naruto ter demorado tanto, demorado a perceber que a Hinata era afim dele, que a Hinata gostava dele até. E isso envolve um pouco toda a psicologia do Naruto, todos os traumas que ele passou. Isso contribui para fazer com que a gente entenda o porquê dele ter dificuldade em perceber que a Renata de fato era afim dele. E isso fez ele perder muito tempo correndo atrás da Sakura. Então eu quero falar um pouco sobre isso e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, como vocês devem saber, assim como eu, o Naruto cresceu sem os pais. Não vou chegar aqui com aquela frase icônica do Kakashi. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes, mas como vocês sabem, ele cresceu sem os pais. Era um garoto órfão, de olhos azuis, cabelo louro. Isso para muita gente pode ser visto como um não problema, mas de fato a gente leva assim na brincadeira, mas é uma situação esquisita de se pensar que um menino com menos de 7 anos de idade tinha que viver numa casa sozinha, porque eu não consigo ver qual a dificuldade que Konoha tinha de criar um orfanato naquela época. O Naruto não era a única pessoa órfã, mas eles tinham esse costume de deixar as crianças órfãs cuidando de si sozinha. A gente até vê em um episódio do Naruto Shippuden o Hokage entregando dinheiro pro Naruto e dizendo para ele gastar com sabedoria, porque aquilo ali era a despesa do mês dele. Como é que uma criança de 7 anos de idade vai saber o que comprar para comer? Como é que ela vai saber gastar com sabedoria? Isso é um dos pontos que eu assisti e ficava sem entender. Como é que o povo consegue deixar ele vivendo sozinho? Então, o Naruto passou boa parte da sua vida sozinho. Ele nunca criou laços afetivos com ninguém. A verdade, ele sempre desejou isso. Pelo fato dele nunca ter um laço afetivo, alguém que olhasse por ele, ele fazia de tudo para chamar a atenção das pessoas, na esperança de que um dia alguém pudesse ver ele como amigo, atrair ele para sua casa, viver como uma pessoa normal. E a gente consegue perceber isso ao longo dos episódios. O quão isso fazia ele sofrer, muitas das vezes. Até depois de grande ele se sentia sozinho, fazendo clones na sua casa para poder jogar baralho, essas coisas, porque não tinha companhia e ele fazia companhia com ele mesmo. Se eu não me engano, recentemente em Boruto ele falou que o Kawaki se interessa pelo Jutsu Clone das Sombras e ele pergunta ao Naruto se ele pode aprender e o Naruto se dispõe a ensinar ele, e o Kawaki reflete dizendo que seria bom poder fazer um clone para ele poder esmurrar às vezes, já que ele se sentia mal, e o Naruto questiona que ele já fez isso por diversas vezes e não funciona. A sensação ainda é a mesma. Quer dizer que até quando ele se sentia mal, ele se esmurrava porque ele achava que o culpado era ele. Para vocês verem como a solidão, como o desamparo de pai e mãe para ele afetou ele psicologicamente, e esse trauma foi tão grande que se perdurou até a sua vida adulta, depois que ele se casou. Eu acredito que ele tenha superado isso, mas até antes isso era um trauma recorrente para ele ainda. A falta do pai, a falta da família, a falta de ter alguém que olhasse por ele. Ele era desprezado por todo mundo. E nesse meio termo da história, entra a Hinata, que estava ali sempre olhando ele de longe, sempre tentando fazer com que ele notasse ela. E o Naruto seguindo o seu caminho, seguindo o seu sonho, e ainda com esse trauma de infância, acabou não percebendo que havia um sentimento da parte dela. E muita gente que critica o Naruto por causa disso, mas é muito simples e até fácil de entender o porquê dele nunca ter percebido o fato de que a Hinata gostava dele. Tipo, um cara que nunca teve laços afetivos com ninguém, nunca teve um pai, nunca teve uma mãe que o amou de verdade, nunca teve amigos que o amavam, que faziam, davam mensagem para eles, mensagem de positividade, mensagem de feliz aniversário, coisas do tipo que a gente recebe. Nunca teve um elo de amizade com alguém, senão com o próprio time 7, que ele foi ter depois de muito tempo. Um cara que nunca recebeu um amor de ninguém, como é que ele vai poder passar ou entender o que é o amor se ele nunca teve? Nós, seres humanos, aprendemos a falar porque nós escutamos. Então é normal do ser humano. Você só aprende algo quando você recebe. Você só pode dar aquilo que você recebe.
aquilo que você entende, aquilo que foi passado para você. Por isso que muita gente diz que os filhos são o espelho dos pais. Tipo, ele vê aquilo que o seu pai faz e replica quando chega a sua fase adulta. E com Naruto eu acredito que era do mesmo jeito. Pelo fato dele nunca ter tido ninguém, família, nunca ter sido amado por alguém, como é que ele ia entender o que era amor? Ou entender que ela estava afim dele, já que isso nunca ocorreu. Sem contar que a grande paixonite dele foi a Sakura até um bom tempo. Só quando ele percebeu que ela mesma era apaixonada pelo Sasuke, ele abriu mão. Mas ele ficou muito tempo focado nisso. Então, todos esses fatores contribuiu para que ele demorasse mais a entender que a Renata era afim dele. Eu acredito que tenha sido por causa desses fatores. E esse era o vídeo que eu tinha para fazer hoje. Peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal se vocês se interessarem por esse tipo de conteúdo, pois isso fortalece muito e me ajuda bastante. E fui!